Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade, então, à leitura do livro de Hebreus, que Paulo escreve aos Hebreus. Você já notou no primeiro, segundo e terceiro capítulo que ele começa a falar de coisas muito peculiares aos Hebreus, para ficar mais fácil para entender que agora em Cristo todos estão livres daquelas coisas de Moisés, tá certo? Nós vamos ver aqui no capítulo 4, apesar que o foco não é o que eu vou falar aqui, sobre o descanso, que Paulo menciona sobre o descanso, o foco é, Paulo em algum momento pede para os hebreus se tornarem novamente templocentristas, porque aqueles que seguiam a lei de Moisés já eram templocentristas, iam ao templo, faziam todas aquelas coisas deles lá, não essas que você faz, porque essa que você faz não tem nada a ver com o que se fazia no templo lá, tá? Mas era um templocentrista. Então Paulo pede para eles serem templocentristas? Não, não pede. Paulo, no capítulo 4, peculiarmente, ele vai desde Gênesis, falando lá da criação, que Deus descansou, como se Deus cansasse, não é? Então Paulo começa a trazer à mente deles uma reflexão, falando sobre coisas que é bem peculiar a eles. E vem falar de um determinado descanso. Vamos ler, quando chegar lá eu vou dar a minha visão sobre o que Paulo está falando aqui, tá certo? Vamos lá. Hebreus capítulo 4, verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. É descanso de Deus, tá? Temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Agora vem, de 4 até o 11, tá? Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia de Deus descansou de toda a obra que realizara. Bom, você que acompanha o meu canal já sabe que Deus não se cansa, Aqui foi uma tradução muito cruel que fizeram. A tradução correta seria, porque Deus cessou de criar no sétimo dia, tá bom? Vamos lá. Verso 5. E de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, porque olha só, deixa eu parar um pouquinho aqui. Os guardadores de sábado dizem, tá vendo, Paulo está dando ênfase ao dia de sábado, porque isso aqui não anula o sábado, tudo mais. Mas veja, que o sábado é descanso é o descanso do hebreu, não descanso de Deus. Então Paulo traz à memória deles, olha, como Deus parou, descansou, então tinha-se também um dia para descansar. E agora Deus está dizendo o seguinte, pela desobediência, vocês não vão entrar no meu descanso. Vamos lá. Verso 5, de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje. Qual é o dia de descanso que Paulo identifica aqui, que é o descanso de Deus? Hoje. Vamos continuar. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado o descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. A palavra sabático aqui não é o dia de sábado, tá? Não é o sétimo dia. Não é o sábado, não é disso que está falando. Descanso sabático é descanso geral, descanso universal, descanso conceitual, tá certo? Vamos lá, verso 9. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Vamos lá. Então Paulo, ele leva os hebreus à criação, fala que Deus parou de descansar no sétimo,
parou de trabalhar no 7º dia, e o homem também tinha um certo descanso. Agora é falado que os desobedientes não entraram no descanso. Como foi dito para Davi, se você ouvir esse chamado, hoje não endureça o coração. Bom, vamos lá. Na época, na lei de Moisés, existe toda uma obra para não receber uma punição de Deus. Tá certo? Agora em Cristo, todos nós na graça não temos que cumprir nada daquilo que Moisés pede para o povo cumprir. Correto? Correto. Mas ainda há uma obra que você e eu devemos fazer. Quais? As boas obras. Para alcançar a graça? Não, a graça já foi alcançada em Cristo. Mas é o dever de todo aquele que quer estar na doutrina do Cristo, é amar uns aos outros como ele nos amou. Lembra do mandamento, certo? Mas nós já estamos na graça. Então existia uma obra para entrar no descanso sabático dos homens, e havia todo o sacrifício para ser feito, toda aquela ordenança, toda aquela aliança para não ser atingido pela ira de Deus. Ponto. Agora, em Cristo, estamos livres daquilo, mas ainda resta um descanso. Qual descanso? Aquele da terra restaurada. Que ninguém vai precisar fazer nenhum sacrifício, nenhum ritual para alcançar a misericórdia do Pai. Que nós aqui, que devíamos, ter boas obras sempre, e a gente falha, é claro, e é até compreensível nós falhar, porque nós estamos ainda enraigado no pecado, no egoísmo, mas temos que estar lutando para ter boas obras com o nosso semelhante, e quando entrarmos no descanso, tudo isso vai cessar. O que vai cessar? Eu não vou precisar mais ter boas obras com o meu semelhante? É claro que não, porque o meu semelhante estará restaurado, a imagem, semelhança, altura, estatura, comprimento do Cristo, ele e eu, então nós nos amaremos. Compreende? Então esse descanso não tem nada a ver com o dia de sábado, tá certo? Esse descanso é o descanso de todo este conceito, tá bom? Vamos continuar. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Terminamos o capítulo 4 aqui de Hebreus. Eu parei um pouquinho aí brevemente para explicar do que se trata esse dia de descanso hoje, que o hoje se ouvir a voz, não endureça o seu coração. Tá certo? E o descanso é quando essa terra for completamente restaurada. Mas o foco aqui o que é? Paulo pede para alguém construir templo e ficar enfiado ali dentro? Não, não pede. Vamos lá. Hebreus capítulo 5, verso 1. Lembrando, que agora o discurso de Paulo nesta carta é bem diferente de tudo que ele vinha falando para as outras nações ali, tá certo? Porque agora ele está falando de coisas que falou em descanso, o hebreu na hora já sabe do que está falando. Falou em sacrifício, hebreu na hora sabe o que está falando. Falou de sangue de bode, sangue de ovelha, sangue de cordeiro, na hora o hebreu sabe do que está falando. Falou de sumo sacerdote, na hora. Então, agora Paulo começa a trazer todo esse conceito conhecido dos hebreus para apresentar Cristo, o ressuscitado. Tá certo? Vamos lá. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos quais não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelo pecado do povo. Olha o que Paulo está falando para um hebreu. Está falando daquele ritual lá de matança de animal, de ofertas, de manjares e tudo mais.
para cobrir os seus pecados. Então ele está falando o seguinte, ó, tem um sumo sacerdote que faz isso pelo povo, mesmo por aqueles que ele não conhece. E faz até por ele também, porque ele tem pecado, o sumo sacerdote. Tá certo? Verso 4. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Bom, o contexto de te gerei hoje, tudo você já sabe do que se trata, certo? E diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então os hebreus iam até o sumo sacerdote para aplacar a ira de Deus por causa dos seus pecados. Agora Paulo está dizendo o seguinte, que o Cristo, uma vez aperfeiçoado, ou seja, perfeito, porque ele foi ao céu, está à destra do Pai, ele agora que dá a eterna salvação, por intermédio da aceitação do que ele fez, né, de ter morrido, ter ressuscitado e agora está à destra do Pai, é que tem a fonte da eterna salvação, aqui no verso 9, para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Terminamos aqui o capítulo 5 de Hebreus. Paulo não pede para ninguém se tornar templocentristas, certo? Não pede para construir templo, igreja e ficar enfiado lá dentro. Vamos para o capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Ora, para aqueles que, vamos falar de novo. Ora, para aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam... Não, vou ler de novo, vamos lá, vamos de novo, porque eu não dei sentido aqui na minha leitura, vamos lá. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Quando ele fala vocês aqui, nunca tire isso de mente. Está falando para hebreu. Veja, ele está falando só coisas peculiares dos hebreus. Tá bom? Verso 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Vamos ler de novo. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los.
Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitam aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebam a herança prometida. Qual é a herança prometida? A salvação. De quê? Olha só. Do amor. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. É o mandamento do Cristo, é disso que Paulo está falando. Veja que Paulo está arrastando todo mundo para fora da lei de Moisés. Tá certo? Verso 13. Quando Deus faz a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que Paulo fala aqui? Que tudo aquilo que aqueles homens faziam no ritual do templo lá de Herodes, segundo a lei de Moisés, acabou, porque o nosso Cristo, ele fez isso de uma maneira plena por nós e eterna. Tá certo? Terminamos aqui o capítulo 6 de Hebreus, e Paulo ainda não pede para que ninguém se torne templo-centrista, construa templo, se torne pastor, líder religioso, ancião, diácono, presbítero, aquela coisa toda que você já sabe, tá certo? E, legal que você veio até aqui, vamos aguardar a leitura do capítulo 7 de Hebreus. Um abraço e até lá.